nome é Neuza Sawaia, eu sou psicóloga clínica, atendo em consultório, criança, adolescente e adulto, e sempre tive interesse pela parte analítica, simbólica, junguiana especificamente, e a linguagem corporal. Isso fez parte da minha formação e isso é uma das coisas que eu carrego para dentro do núcleo espiral até hoje. Então, o espiral começou com a minha dissertação de mestrado. Eu entrei em 2000 na PUC de São Paulo e eu já tinha uma formação de trauma, violência, desde 1995 que eu já estudava esse assunto. E quando eu entrei no mestrado, eu tive a intenção de fazer um trabalho com vítimas de violência, com crianças que na época estavam abrigadas, né? Naquilo que a gente chamava abrigo, hoje a gente chama de SAICA. E eu fiz um trabalho de atendimento, de psicoterapia na época, com uma intervenção, tá? Para que a gente pudesse então ver as habilidades da resiliência, desenvolver habilidades de resiliência. O que eu quero dizer com isso? A gente fazia um trabalho que tinha começo, meio e fim, a gente avaliava as crianças antes da intervenção, aí nós tínhamos um trabalho em grupo, na época eram 12 crianças em cada grupo. Esse trabalho era um trabalho que tinha uma linguagem corporal, ele tinha uma linguagem simbólica e a nossa ideia é que essas crianças ressignificassem, né, através dessa linguagem corporal, sensações e uma experiência positiva com os adultos, que geralmente eram os adultos que tinham, né, ou abusado, ou negligenciado, ou maltratado essas crianças. A gente não dividia as crianças por questões de violência. Então, no mesmo grupo, nós tínhamos as crianças que vinham por vários motivos para aquele abrigo. Por quê? Porque o nosso foco não é a dificuldade ou o trauma, embora a gente considere o trauma, mas nosso interesse é a resiliência. Como aquelas crianças são crianças que têm potencial para se desenvolver, para se fortalecer e para enfrentar as dificuldades da vida. E depois que eu terminei esse trabalho, uma das pessoas que me ajudou a entrar neste abrigo foi a doutora Lia Junqueira. Ela era a presidente de uma entidade que chamava Movimento em Defesa da Criança e do Adolescente. E ela falou: Neuza, você não vai abandonar esse trabalho, né? Você vai continuar. Então venha pra cá. E ela já tinha 30 anos de estrada, né? Então eu quis aproveitar essa oportunidade. E aí eu entrei no Movimento em Defesa da Criança, no guarda-chuva, né, como um projeto espiral. Então não existia um núcleo espiral até aquele momento, né? Espiral por vários motivos, né? O nome espiral, ele tem um sentido. O Jung, quando ele diz que a gente não se desenvolve linearmente, né? Não vai se desenvolvendo numa linha reta, a gente vai se desenvolvendo assim, ó, em espiral. Né? Então, o Peter Levine diz que trauma é algo que suga a gente como uma espiral. Então, a espiral pode descer em termos do trauma ou ela pode subir em termos do desenvolvimento. Então, a espiral é um símbolo muito importante e virou o projeto Espiral. Aí nós ficamos 4 anos no projeto, dentro do Movimento em Defesa da Criança e do Adolescente, e depois dessa época, desse tempo, eu senti necessidade de alçar voo, né? De expandir, de sair daquele guarda-chuva. Então, em 2008, foi o ano que nós nos constituímos como uma entidade, uma associação sem fins lucrativos, uma ONG, e desde então a gente vem trabalhando. A gente percebeu que era preciso também capacitar quem cuidava dessas crianças. Então, a partir de 2006, a gente introduziu a capacitação de quem cuidava dessas crianças. E com isso, a gente expandia muito mais o cuidado, o bom cuidado, né? Então, no lugar da gente atender crianças em grupos menores, com os cuidadores, a gente expandia enormemente o trabalho de desenvolvimento de habilidades de resiliência.
Então, desde o princípio, a gente tem um grupo que avalia os resultados. Então, tudo que nós fazemos, a gente tenta avaliar. Seja com as crianças, com os cuidadores, agora com as famílias. De um tempo para cá, nós também estamos trabalhando com as famílias. Então, o Núcleo Espiral foi expandindo o leque de atuação. De atuação, exatamente. Tá? Então, vamos voltar de novo para o histórico. 2004. Nós éramos talvez 6 pessoas, né? Todas voluntárias, porque todas acreditavam na causa e no trabalho, né? A gente tirava dinheiro do bolso para comprar papel, para comprar lápis, para comprar argila, enfim, alguns materiais que a gente usava com as crianças. Então o trabalho inicialmente era todo voluntário. Nós não tínhamos recursos para alavancar o trabalho. Isso foi 2004. 2006, quando na realidade, sendo bem sincera, eu já estava quase desistindo, a gente tinha respondido um edital do FUNCAD na época. E 2006 para 2007 nós conseguimos, né, ter o subsídio do FUNCAD, tá? Então entrou um pouco de dinheiro para um determinado projeto. Então aí nós pudemos duplicar o que nós estávamos fazendo. Então, como é que a gente tem a entrada, né, financeira? Ou são através de editais, né, ou é através de editais. Os editais muitas vezes são editais cujo o valor, né, ele apenas cobre especificamente, né, o trabalho, tá? Ou a gente tem agora alguns contatos, né, com doadores que também conseguem contribuir. E por que é importante? Por isso são importantes os doadores, essas contribuições que vêm sem um engessamento de um projeto. Porque uma ONG tem várias despesas. A gente tem despesa de instalação, a gente tem despesa de impostos, a gente tem despesa... Eu não estou nem dizendo dos recursos humanos que às vezes estão inseridos no projeto, mas eu digo que é o valor maior. Tá? Eu acho que é muito importante, às vezes as pessoas leem um projeto ou a parte toda financeira, né? E falam, nossa, mas quanto dinheiro para recursos humanos? Só que a gente tem que lembrar que esse trabalho, o nosso material humano é o mais importante para a gente resgatar vínculos positivos, segurança, confiança, crença, né, no ser humano. Não adianta, inclusive eu tenho que preparar muito bem os profissionais que trabalham na ONG. Não dá para você colocar qualquer pessoa. Eles passam, todos os profissionais que trabalham com as crianças, com os cuidadores, passam por um treinamento, tá? Então tudo isso custa. Hoje a gente tem uma entidade grande que é o KNH, que não é hoje, há 5 anos atrás nós tivemos esse suporte, também foi um edital, então também é um valor de uma entidade alemã e que expandiu muito o nosso trabalho. E que agora nós tivemos oportunidade de renovar o contrato com eles, né, o edital que a gente tinha respondido. Então o potencial que eu enxergo do Espiral é, primeiro, expandir. Nós temos há bastante tempo, até por conta do KNH, a gente tem feito o trabalho do Espiral num território restrito. Teve algumas outros momentos em que a gente saiu daquele território. Um exemplo, por exemplo, que é até o que tem aqui no nosso prêmio da Volkswagen, foi quando a Volkswagen também fez uma parceria conosco, mas era para ser feito na região de São Bernardo. Então, naquela época a gente se deslocou para lá. Então, para nós, São Paulo pode ser para qualquer lugar de São Paulo. Nós estamos muito em Campo Limpo nessa região, mas a minha ideia é que a gente pudesse levar este trabalho e esse trabalho de prevenção. Eu acho que o Núcleo Espiral é Núcleo Espiral, assistência e prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Então, a palavra prevenção, ela pega toda e qualquer população, né? Para que a gente possa fazer essa prevenção. Então, eu gostaria de expandir na área São Paulo, né? Então, muitas vezes você tem fábricas ou você tem empresas, né, que se interessem por fazer um trabalho naquela região, né, no entorno
da onde ela fica, não tem problema nenhum, nós vamos até lá. Eu sou um pouco, assim, como é que eu vou dizer, eu tenho vontade de expandir mais ainda, porque eu já fui fazer congresso em Recife, já fui fazer congresso em vários lugares, e Brasil precisa desse trabalho de norte a sul, eu diria, né? Então isso também serve para uma empresa que esteja, porque aí a gente pode capacitar as pessoas locais, né? Faz um curso, capacita os profissionais que estão na região. Hoje em dia isso é muito fácil, nós temos instrumentos, né, de internet e tudo, não precisa nem deslocar o profissional, mas você capacitando e dando suporte, porque é claro que é o nome do Espiral, a gente preza muito. É o nosso manual de regras, né? E dentro dessas regras, o que a gente tem é como a gente tem a regra para fora da entidade, né? Para fora do núcleo e dentro, né? Então nós precisamos capacitar essas pessoas para que elas atuem dessa forma, com todas as regras, levando o nome do Espiral adiante. A gente pode dar palestras, né? Então palestras em empresas, cursos de capacitação para um determinado grupo, né? Ou para uma entidade. A gente pode conversar com pais, né? Então palestras para a família. Então se eu tô indo dar uma palestra numa empresa, eu tô indo dar palestra para gente que não só está trabalhando, não é só o lugar organizacional, mas é a vida. Então a prevenção da violência não quer dizer, eu não estou falando só de organização, não estou falando de burnout, não estou falando só de algo que fique dentro da empresa, estou falando da vida, né? E a ideia do Espiral é transformar essas pessoas em cidadãos mais respeitosos e respeitados, né? Porque aí a gente não precisa tanto da violência, né? A violência não precisa aparecer, mas o respeito é uma sementinha que a gente vai plantando desde casa, né? Desde pai e mãe que vão educar filhos, né? Então se ali dentro não tiver exatamente esses princípios não vão ser atuados como cidadãos futuros na sociedade, certamente não. Então é abrangente, não é só, ele começou nos abrigos, mas hoje eu vejo o Espiral com muitos produtos diferentes, muitas possibilidades. E é claro, a gente tem que ouvir a necessidade de uma empresa, a necessidade, né? Então falar sobre saúde mental, falar sobre autocuidado, né? Falar sobre esses assuntos que não são assuntos só dirigidos para uma entidade que cuida de crianças vítimas de violência, é para a vida, é para todo mundo.